Sabe quando você arruma a sala e em 10 minutos parece que passou um furacão? As crianças ficam super agitadas, cada uma corre para um lado, brigam. Não é sobre o que está na sala, mas sobre como ela funciona junto com a sua rotina e junto com o seu planejamento. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exemplos práticos e como resolver de forma simples. Então, seja muito bem-vinda, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, toda semana tem vídeo novo e se inscrevendo você não vai perder nada. Qual é o principal erro? É pensar a sala apenas como um espaço físico e não como parte da sua rotina, como parte do seu planejamento. Loris Malaguzzi, o criador da abordagem Reggio Emilia, ele já dizia que o ambiente é o terceiro educador, ou seja, o espaço ele ensina junto com você e junto com a criança. Então não adianta ter tudo no lugar e a sala não conversar com as transições do dia, uma coisa que vai acontecendo, né, em seguida da outra dentro da sua rotina, com a entrada, com a troca de fralda, com a atividade, com o lanche, com a saída, enfim, com o que tem na sua rotina. É preciso que essas trocas de momentos, de tempos, né, na rotina, não virem uma bagunça. E principalmente que não aumentem a agitação das crianças. Porque muitas vezes é o ambiente aliado à rotina e o planejamento que deixam a turma mais agitada. Tem muitas professoras que falam, a minha turma é muito agitada. Acho que é porque os pais não põem limite. Acho que é porque as crianças ficam muito no celular. Mas esquecem de olhar para o espaço e ver se esse espaço está ajudando que as crianças fiquem mais agitadas ou colaborando para diminuir essa agitação. Claro que tem toda uma agitação normal e esperada na educação infantil. Então eu falo assim, caso a sua esteja muito exagerada, você esteja ficando exaustivamente cansada ao final do dia, então tem que olhar para isso. Exemplos práticos para você olhar a partir de agora de um novo ângulo, de uma nova forma, para que você consiga trazer o seu espaço, o seu ambiente também como educador todos os dias. Horário da entrada. Como está sendo o seu horário de entrada? É aquele horário confuso? Não tem lugar certo para pôr mochila? Não tem lugar certo para as crianças ficarem? Não tem uma atividade para as crianças irem se engajando ali assim que elas entram? E aí cada criança joga a mochila num lugar, cada criança faz uma coisa, começa a briga, começa a agitação. Tá assim o seu momento de entrada? Então já vamos trazer um novo ângulo aí. Organizar os espaços para que a criança saiba onde fica cada coisa. Tem uma agenda física, tem lancheira, tem mochila, tem o lugar certo para cada coisa. E as próprias crianças precisam desenvolver independência, autonomia e colocando as coisas no lugar combinado. Então é importante que esse espaço esteja preparado e organizado para que as crianças compreendam qual é o lugar de cada coisa e participem desse momento ativamente. Hora do lanche. E a hora do lanche? Você precisa organizar o espaço, aí demora até organizar mesinha, cadeira para tomar lanche. E nesse meio tempo, já tem criança abrindo lancheira, jogando tudo para fora, ou pegando o lanche que foi servido na mesa, jogando, saindo correndo. Tá aquele caos? Vamos olhar para o ambiente. O ambiente está convidativo para que a criança sente para se alimentar. Tem toda uma preparação na rotina para esse momento do lanche. Então, pode ser cantar uma música, pode ser fazer uma oração, se tem esse costume na sua escola, né? Pode ser alguma chamada de atenção com palma que você faz naquele momento, algum objeto característico desse momento que você mostre. Enfim, todos esses são exemplos práticos de como você pode modificar aí o momento do lanche para gerar menos agitação, menos confusão, menos conflitos, né? Menos empurra-purra ali entre as crianças. E claro que para ir para esse lanche, você não precisa necessariamente fazer uma fila,
né? Fila não é obrigatório, tem outras formas de fazer, tem outros vídeos aqui que eu falo sobre isso. Transição entre as atividades. Toda vez que termina alguma coisa e começa uma outra coisa, é importante que você esteja demonstrando isso para as crianças. Não só falando, mas também de forma visual. As crianças estão compreendendo que aquele momento encerrou e que iniciou um outro momento logo em seguida. Terminou uma atividade, começou a outra. Terminou uma atividade, agora é parque. Terminou o parque, agora é hora do lanche. Enfim, de acordo com a sua rotina. Você precisa fazer com que esses momentos de transição, eles tenham espaços definidos, eles tenham características definidas para que as crianças consigam se entender e não ficar tudo amontoado, não ficar aquela bagunça. E o horário da saída, a mesma coisa. Não pode ser uma bagunça, os pertences precisam estar acessíveis, as crianças precisam estar preparadas, sabendo que é o momento da saída, sabendo o que elas precisam fazer naquele momento, né? Elas têm que entender o que o adulto espera delas, para elas conseguirem agir da melhor forma possível e colaborarem aí com o espaço. Então, já fica de olho nesses exemplos aqui, anota o que você precisa arrumar aí, rever na sua sala para você já colocar em prática e já ver essa mudança acontecer, já colher os primeiros resultados, tá? A pesquisadora brasileira Maria Carmen Silveira Barbosa, ela enfatiza que espaço mal planejado gera conflito e agitação, enquanto um espaço intencional promove a autonomia. Então, vem de encontro aí a tudo isso que a gente está falando e essa nova forma de olhar, esse ângulo novo que eu estou trazendo para você. A BNCC, nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é a nossa base nacional comum curricular, ela destaca também a importância do espaço físico acessível, seguro e desafiador. Porque ao mesmo tempo que tem que estar acessível aquele espaço, tem que ser seguro, ele também tem que ser desafiador. A criança tem que tentar fazer as coisas, ter como explorar, ter como fazer descobertas, né? E quando a gente está falando aqui do espaço físico, não estamos falando só de uma sala de referência, estamos falando de todos os espaços que a criança frequenta na escola, na creche, no berçário, na pré-escola, na educação infantil de maneira geral. E a organização da sala, ainda de acordo com a BNCC, ela deve considerar a participação da criança e a sua autonomia. Ou seja, não é só a professora que organiza a sala, não é só a professora que escolhe aonde ficam as coisas, como a sala é organizada. É preciso que a criança também tenha voz nesse processo. Ah, eu tenho uma caixa de bloquinhos lógicos e tenho uma outra caixa com tinta. Aonde a gente vai guardar essas caixas? A do bloquinhos lógicos vai ficar em cima ou embaixo da de tintas? Nessa prateleira ou nessa prateleira? São pequenos exemplos que mostram quando a professora está trabalhando de fato a independência e a autonomia das crianças no dia a dia, que é fundamental para o desenvolvimento infantil. Vivian, então como resolver tudo isso, né, de uma forma simples, de uma forma prática? Então vamos lá. Crie os pontos fixos de apoio para tudo. Onde fica a garrafinha de água, onde fica a mochila, onde fica a lancheira, onde fica a chupeta, onde fica mamadeira, todos os itens que costuma ter na sua sala. Isso vai variar de escola para escola e também de acordo com a idade das suas crianças, mas faz uma listinha de todos os itens que tem aí no dia a dia da sua escola. Calçado, se as crianças tiram o calçado, para onde esse calçado vai, onde coloca. Todos os itens precisam ter pontos fixos de apoio e de organização, para que as próprias crianças possam trabalhar em prol dessa organização e lidar da melhor forma ali com o ambiente, diminuindo a agitação e diminuindo o conflito. Prepare a sala para a próxima atividade antes de começar. Então, desde de mobiliários, assim, da mesa, da cadeira, se você tiver e utilizar, até os materiais que as crianças vão usar. Prepare antes, organize esse material,
Deixe um espaço para as crianças explorarem, para as crianças descobrirem ali as primeiras ideias, as primeiras hipóteses com o material, mesmo quando não seja uma proposta de caráter livre, que seja uma proposta um pouco mais dirigida, mesmo assim, permita que as crianças mexam nesse material, manipulem esse material para poder fazer as suas explorações e as suas descobertas. Essa é uma mudança significativa na questão do ambiente, porque eu disponibilizo o material para que as próprias crianças possam mexer, possam manipular. Diferente de quando a professora retém todo o material ali na mão e vai explicando e vai entregando como se aquilo tivesse preso ali com ela, né? Então a gente tem que fazer aquele movimento contrário. Também usar sinais visuais simples. Tapete, painel, música, todos os recursos possíveis aí. Use o que você tem e use também a sua criatividade, porque sinais visuais são extremamente importantes na educação infantil. Já que as crianças aprendem por vias sensoriais, né, elas captam a informação do ambiente por vias sensoriais, transformar esses sinais em visuais é muito importante para o entendimento. Vai muito além de ouvir a professora falar. Ela ouve a professora falar, ela vê a professora fazer e ela também vê ali os sinais visuais, né, as ideias ali do que está acontecendo, assim como a gente faz rotina visual. E mantenha cantos de aprendizagem, cantos pedagógicos para momentos de exploração e para momentos de exploração quando você precisa de uma espera. Sabe, entre uma situação e outra, você precisa trocar fraldas, você precisa escrever agenda, você precisa organizar a sala para uma outra coisa que vai acontecer em seguida. E aí você precisa que as crianças esperem algum tempo. Esses tempos de espera, eles podem ser trabalhados de uma maneira pedagógica e principalmente com intencionalidade. Usando o quê? Usando os cantos pedagógicos. Tem live aqui minha no YouTube falando sobre os cantos pedagógicos, que você pode aprender bem mais e se aprofundar nesse ponto. Então, jogos tranquilos, materiais simples, tudo que você puder colocar ali como cantos pedagógicos vai favorecer esses momentos aí de espera, sem gerar confusão, sem gerar conflito, sem gerar aglomeração, sem gerar criança saindo para todo lado. Então, lembrando que o espaço da sala, ele não é só um cenário, ele não tem só que ser bonito, ele é parte da rotina, ele é parte do planejamento. E a partir de agora, quando você olhar para a sua sala, tenta tirar o seu olhar de adulto e imprime no seu olhar de professora o olhar da criança. Como as minhas crianças estão vendo essa sala? De que maneira essa sala está convidativa, gostosa, atrativa, tranquila, segura, motivadora para as minhas crianças. É com esse olhar que você tem que enxergar a sua sala a partir de agora. E quando essa sala, essa estrutura não está alinhado com os momentos do dia, a agitação das crianças cresce, a agitação das crianças vence. Mas quando a organização, a rotina e o planejamento andam juntinhas, aí vira parceira do seu trabalho. E você consegue ter dias muito mais leves, muito mais tranquilos e automaticamente promover mais aprendizados, mais descobertas para os seus bebês, para suas crianças bem pequenas ou para suas crianças pequenas. Se você gostou desse vídeo, encaminha para suas colegas na educação infantil, pega o link, coloca no grupo do WhatsApp que você participa, coloca aqui nos comentários o que você achou, as suas dúvidas, que eu sempre volto para ler e eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Lembre-se, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!